Então, boa noite para vocês, sejam bem-vindos à nossa aula de vetores de geometria analítica do dia 22 de abril. Hoje nós vamos fazer uma revisão da lista 6 e da lista 7. Então, vamos começar aqui com a lista 6. Nessa lista 6, nós vamos trabalhar os produtos com vetores. Vamos começar com o produto escalar. Produto escalar. Nós vamos aproveitar e fazer uma combinação dessa lista com a lista 7, porque lá na lista 7 usa muito conteúdo dessa lista 6. Então, o produto escalar entre os vetores do R3 vai ser definido da seguinte maneira. Nós temos o vetor U de coordenadas x1, y1, z1 e vetor V de coordenadas, suponha, x2, y2, z2. O produto escalar entre U e V é denotado com um ponto e é definido com a soma da multiplicação das coordenadas correspondentes. Então, ó, x1 vezes x2, mais y1 vezes y2, mais z1 vezes z2. Uma aplicação muito importante desse produto é a ortogonalidade. É analisar a ortogonalidade, isto é, se o escalar V for igual ao número 0, nós vamos concluir, isso acontece se somente se os vetores são ortogonais. Ser ortogonais está muito relacionado com a ideia de ângulo de 90 graus. Aqui no R3 e no R2 a gente consegue falar sobre essa ideia, mas essa ideia aqui é muito mais ampla. Então, serão ortogonais. Se a gente pensar numa figura que a gente consiga desenhar, nós temos aqui os vetores U e V. Quando vocês estiverem trabalhando com um número maior de coordenadas, lá em álgebra linear, o conceito vai ser o mesmo, porém vocês não vão precisar, não vai ter esboço. Por exemplo, com 4 coordenadas você não vai esboçar, mas essa teoria continua válida, tá certo? Bom, nós podemos utilizar, então, este conceito lá na lista 7 para analisar o que acontece com as retas. Analisar se duas retas são ortogonais ou se uma reta é ortogonal a um plano, certo? Vou colocar os produtos aqui primeiro, depois a gente trabalha na lista 7 com estes produtos, tá bom? Então, este é o produto escalar. Uma relação muito importante que há aqui no produto escalar é a relação do cosseno. Então, cosseno de θ é U escalar V dividido por norma de U vezes norma de V. Essa relação aqui, ela é muito utilizada para você encontrar o ângulo entre os dois vetores. Aqui no caso, ó, ângulo entre U e V seria esse θ. E se a gente está falando apenas dos dois vetores, esse θ varia de 0 até 180 graus. Varia de 0 a 180 graus. Essa relação aqui, ó, do cosseno de θ, ela já foi muito explorada na unidade anterior, tá? Então, nós já exploramos bastante essa relação, de forma que não vai ser necessário a gente explorar essa fórmula aqui nessa próxima prova, tá? Que eu sei que vocês já aprenderam bastante sobre essa fórmula, tá certo? Agora, uma novidade nessa unidade foi o produto vetorial, que é um outro produto com vetores. Produto vetorial apenas definido no R3, ele não está definido no R2. O produto escalar ele é definido para qualquer número de coordenadas. Agora, o produto vetorial vai ser da seguinte maneira: vamos ter novamente os dois vetores, x1, y1, z1, x2, o vetor V, x2, y2, z2, e nós vamos definir o produto vetorial com x, o vetorial V, nós vamos ler dessa forma, e a definição, o resultado desse produto vetorial é um vetor que é resultado desse determinante aqui, ó, IJK. Aqui você vai colocar coordenadas de U, depois coordenadas de V.
esse cálculo aqui vai te dar um vetor do tipo AI mais BJ mais CK, que é o vetor ABC. Escrever o vetor em termos de IJK é a mesma coisa de escrevê-lo em termos de coordenadas. Essas duas notações aqui são equivalentes. Então, a gente vai desenvolver os cálculos todinhos desse determinante até encontrar todos os números que multiplica I. Coloca em evidência o I. Depois, coloca o J em evidência e coloca o K em evidência. Os coeficientes do IJK dão origem ao vetor. Então, esse ABC vai ser o vetor resultado do U vetorial V. Uma interpretação geométrica para esse produto é o seguinte: quando você efetua o U vetorial V, você vai obter um vetor que é simultaneamente ortogonal tanto a U quanto a V. Então, nós temos aqui ó, U e V. Aí, este aqui é o U vetorial V. É um vetor ortogonal a U e é também ortogonal a V, certo? Simultaneamente ortogonal. Então, ele é muito usado nas questões envolvendo retas e planos do analista 7. Tem uma aplicação bastante interessante sobre esse produto vetorial, que é a seguinte. Ela foi explorada na lista 6. Aplicação desse produto vetorial é a área do paralelogramo. É área de paralelogramo. Certo? É o seguinte, ó. Sempre que nós temos dois vetores não paralelos e não nulos, vamos imaginar aqui, ó, vetor U e vetor V. Se a gente repetir o vetor V aqui, ó, na extremidade do U, e repetir o vetor U aqui em cima, a gente constrói um paralelogramo. A área desse paralelogramo é dado pela norma do produto vetorial de U com V. Certo? Então, vamos fazer um exemplo para trabalhar nessa aplicação, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, um exemplo. Vamos colocar os vetores U de coordenadas 1, 1, 0. Vetor V de coordenadas 0, menos 1, 1. E vetor K, só U e V, né? Tá certo, só U e V. Vamos botar um aqui também, ó, para não ficar muito zero, tá bem? Então, tá aqui, vetor U e vetor V. E nós queremos encontrar a área, letra A. Encontre a área do paralelogramo definido por U e V, certo? Então, olha só, vamos lá. Pode deixar só essa questão. Encontrar o paralelogramo definido por U e V. Como é que você vai fazer essa questão? Você vai utilizar essa relação que nós temos aqui em cima, que a área é a norma do produto vetorial. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular o produto vetorial. Então, solução, nós vamos, olha, U vetorial V é igual determinante IJK 1, 1, 0, 1 menos 1, 1. Esse determinante, como é 3 por 3, você vai repetir a primeira coluna, J, 1 menos 1. Repetiu a segunda coluna e vamos efetuar o cálculo como nós aprendemos na unidade 1. Ó, multiplica a diagonal principal, então vai ficar, vamos lá, vai ficar I vezes 1, I, J vezes 0, 0.
K vezes menos 1, menos K. Agora multiplica na diagonal secundária. Então, ó, K vezes 1. E aqui todos serão multiplicados por menos 1, né? Vamos lembrar de multiplicar por menos 1. Então, K vezes 1, K vezes o menos, menos 1. I vezes 0, 0. E J vezes 1, J vezes menos, menos J. Então, agora, vamos lá. Soma I com I, J com J e K com K. Só tem uma vez o I, uma vez o J, e menos K dá menos 2K. Olha, os coeficientes das letrinhas I, J, K são as coordenadas do vetor. Então, aqui coeficiente de I, coeficiente de J e coeficiente de K. Então, esse aqui, ó, é o vetor, o vetorial V. A área desse paralelogramo será a norma desse vetor, 1 menos 1 menos 2. Então, ó, nós encontramos o seguinte, o vetorial V, deixa eu pensar aqui na área de... O vetorial V é igual 1 menos 1 menos 2, foi o que a gente encontrou, né? E agora, pela teoria, a área do paralelogramo será... A área vai ser a norma de U vetorial V. Então, é a norma do vetor 1 menos 1 menos 2. Lembra a formulazinha de norma, gente? Ó, se tem um vetor de coordenadas x, y, z, então, por exemplo, x, y, z. Norma de x, y, z é a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Então, toda vez que aparecer uma formulazinha, escreva o formato geral dela para você ir gravando. Então, isso aqui será raiz de 1 ao quadrado mais raiz de menos 1 ao quadrado mais o menos 2 ao quadrado. Então, 1 ao quadrado dá 1, menos 1 ao quadrado dá 1 também. Então, você vai ter aqui 1 mais 1, 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado dá 4. Então, vai ficar a raiz de 6. Não dá para racionalizar, né? Então, termina aqui. Podia colocar assim, unidade de área, se quisesse, tá bem? Porque nós não temos unidades, né? Então, aqui foi uma aplicação direta da fórmula, da teoria. Tem como melhorar isso aqui, essas aplicações. Então, vamos fazer aqui mais um exemplo, mais uma suposição aqui de exemplo, ó. Ao invés de colocar todos os vetores, a gente poderia ter colocado pontos. Então, por exemplo, dados os pontos A, vou até aproveitar os... não dá para aproveitar. 1, 0, 0, B igual a 1, 2, 3 e C igual a 2, 0, 1, ó, dados os pontos A, B, C, então já deu 3 pontos, já vai lá, já desenha esses pontos. Não pode ser todos alinhados, geralmente quando... pode, mas nós vamos supor que dados 3 pontos não colineares. Então, dados esses 3 pontos, você já vai pensar em construir o vetor com eles. Então, dado os pontos, obtenha a área do triângulo de vértices A, B e C. Então, eu tenho 3 pontos ABC. ABC. E ele quer a área do triângulo ABC. O triângulo tem que fechar aqui, né? Bom, você sabe que essa figurinha, se você tem 2 vetores, olha, o AC e o AB, você pode completar a figura e fazer o paralelogramo. O paralelogramo são 2 triângulos. Então, pela área do paralelogramo, você consegue a área do triângulo. Certo? Então, ó, solução. Então, você já vai saber esta informação. A área do triângulo ABC é a metade
da área do paralelogramo definido pelos vetores. Você vai ter que construir os vetores, porque agora você não tem os vetores. Pelos vetores AB e AC. Então, você vai, constrói os vetores, define as coordenadas, né? E você depois calcula a área do paralelogramo. E aí, você vai dividir essa área por 2 para encontrar a área do triângulo. Tudo bem? Vou deixar para vocês concluírem. Bom, nosso próximo tópico é o produto misto, que é o último produto entre vetores. É um produto que vai envolver ambos os produtos anteriores, o produto escalar e o produto vetorial. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, vetor U de coordenadas x1, y1, z1, vetor V de coordenadas x2, y2, z2 e vetor W de coordenadas x3, y3, z3. Estes três vetores aqui, eles vão ser organizados U escalar V vetorial W. E aí, este cálculo vai ser obtido fazendo IJK, não, aqui não tem o IJK, vai ser todas as coordenadas para montar a matriz 3×3. x2, y2, z2 e x3, y3, z3. Então, nós vamos usar aqui as três coordenadas formando a matriz 3×3. Então, agora o cálculo vai dar origem a um número real. Então, esse resultado aqui vai ser um número, é porque esse produto escalar que nós temos aqui, ó, é entre dois vetores, esse e esse. O produto escalar sempre retorna um número real, não é isso? Então, esse resultado aqui vai pertencer aos reais. Vai ser um número, certo? Aí, qual foi a aplicação que nós vimos para essa parte? A aplicação foi essa aqui, ó. A aplicação foi o volume do paralelepípedo. Volume de paralelepípedo. No paralelepípedo, que é um sólido, nós temos o seguinte, ó, na base do sólido, vamos pensar numa caixa, nós temos o paralelogramo na base, e pensando no volume desse sólido, o volume é a área da base vezes a altura. A área da base é a área do paralelogramo que nós vimos ali em cima, que é a norma do produto vetorial. E aí, a altura, quando colocar o terceiro vetor aqui, então, suponha que podia ser U, aqui V e aqui W. Quando coloca esse terceiro vetor, vai aparecer as laterais da caixa, vão aparecer as laterais da caixa e vai para formar o paralelepípedo. Olha. E aí, o volume vai ser o produto misto das coordenadas dos três vetores. A gente chega nessa conclusão com a demonstração que está lá na nossa teoria, lá no livro, nos slides. Então, o volume acaba sendo o módulo, porque nós temos que garantir que esse resultado, como ele pertence aos reais, tem a chance dele ser negativo. Então, nós vamos colocar o módulo para garantir que na aplicação esse valor seja positivo. Ó, módulo desse produto misto, certo? Dentro dessa aplicação aqui, tem questões lá no livro perguntando se 4 pontos são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. Então, vamos pensar aqui nessa caixa, pensar o seguinte, ó, por exemplo, ponto A, ponto B, ponto C, e esse ponto aqui sendo um ponto D. Do jeito que está a figura aqui, o ponto D não está no mesmo plano dos pontos A, B, C. Então, aqui, no caso, quando você desenvolvesse o cálculo, por exemplo, AB, escalar com AD, vamos botar AD, AD escalar com AB
vetorial AC, do jeito que está a figura aqui, esse cálculo é diferente de zero. Porque o depois de não está no mesmo plano de ABC. Não está no mesmo plano que ABC. Mas se tivesse, se estivesse no mesmo plano, imagine aí, vamos forçar a mente aí. Pega esse D e vai chegando ele cada vez mais para baixo. A caixinha vai ficando cada vez mais achatada, e chega uma hora que o D bate no plano, a caixa se achata totalmente, não vai ter mais volume, o volume vai ser zero. Então quer dizer que se o cálculo for igual a zero, os vetores estão no mesmo plano. Então, No caso, é igual aquela da outra lista, né, professora? isso, aquela que você perguntou. Tava com um Isso. errinho, né? Que tem que fazer que fez a matriz, aí tem que igualar a zero, né? Isso mesmo. Então, como é que a gente escreve isso, né? Se A, B, C, D estão no mesmo plano, estão no mesmo plano, O determinante é zero. isso, devemos ter. Aí vocês têm que construir os vetores, tá? Porque quando ele dá pontos, esse cálculo é feito com vetores, então vocês têm que construir os vetores. Devemos ter, então, AD, produto escalar com AB, vetorial AC, igual a zero. Aí vocês vão construir isso, igual o Felipe falou, esse cálculo aqui é um determinante, né? Esse cálculo é o determinante formado com as coordenadas desses vetores. Determinante com as coordenadas, certo? Tudo bem? Então a questão... Sim. Pessoal, então vamos dar início na outra lista agora, lista 7. Nessa lista nós vamos trabalhar plano e reta, no R3, tá? Então, começando com planos, nós vamos explorar aqui a equação cartesiana. A equação cartesiana do plano. Essa equação cartesiana, às vezes ela é chamada também de equação geral. Tem livro que chama ela de equação geral, tá? Então, nós vamos colocar o nome aqui de equação geral ou equação cartesiana. Para a gente deduzir essas equações, foram necessários um ponto particular do plano e um vetor que lhe dá a direção, não, um vetor que é normal a esse plano. Nós utilizamos esse vetor, a gente chamou ele de N. Esse N a gente colocou com coordenadas ABC. A gente usou também um ponto A. Ponto A nós colocamos coordenadas x1 ou x0, y0, z0, x0, y0, z0. E nós vamos usar o ponto P, que é o ponto qualquer que vai garantir as coordenadas para a gente ter a equação, tá? X, y, z, certo? Aí nós vamos construir aqui o vetor AP, vai falar que N é ortogonal a AP, vai fazer aquele cálculo do N, produto escalar com AP, por serem ortogonais, esse cálculo dá zero. E aí o desenvolvimento dessa equação vai chegar em AX mais BY mais CZ é igual a D. Chega nessa equação aqui. E essa equação aqui que é a equação geral do plano. Agora, quem é esse D? Esse D, ele é o produto escalar do vetor com o ponto particular. Certo? Então, quando a gente olha para essa equação, a gente tem que ter condições, a gente tem que saber retirar daqui o vetor normal.
tá? Então, os coeficientes do x, y, z te dá o vetor normal. Então, o ABC é o vetor normal. A gente precisa conhecer isso, certo? Muitas vezes vão te pedir a equação do plano, mas ele não te dá as informações claramente. Por exemplo, toma aqui um ponto e um vetor normal. Às vezes ele vai florear a questão e pedir que você encontre essa equação baseada em outras informações. Por exemplo, vamos lá no início da lista analisar aqui um pouquinho, ó. Por exemplo, esse número 2 mesmo, que o Felipe estava até dizendo, ó. Encontre uma equação cartesiana para o plano na letra A. O plano é paralelo ao eixo Z e contém os pontos A e B. Vamos explorar um pouquinho essa questão. Vamos colocar aqui, igual nós fizemos na lista anterior, vamos acrescentar exemplos aqui, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, antes de colocar exemplos, eu vou começar aqui a comparar com vocês planos, fazer comparação, olha só. Suponha que a gente tem aqui um plano paralelo a outro plano, dois planos paralelos. Nós vamos explorar aqui duas situações, planos paralelos e planos perpendiculares. Então, se aqui é um plano π1, aqui é um plano π2, vamos supor que aqui é um vetor n1 e aqui é um vetor n2. Então, ó, se π1 é paralelo a π2, o que a gente pode falar sobre os seus vetores normais? São paralelos. Os vetores normais dos dois, ó, são paralelos. N1 é paralelo a N2. Ou seja, o N2 pode dar a direção normal para o plano π1. Você pode usar um vetor só, tanto para o π1 como para o π2 aqui. Quer ver um exemplo? Um exemplo dessa situação, ó. Um exemplo. Encontre a equação do plano que passa por A igual a 1, 2, 3 e é paralelo ao plano 2x menos 3y mais 4z igual a 2. Pronto, olha, eu tenho essas informações. Encontre a equação do plano que passa por A e é paralelo a esse plano que foi dado aqui. Então, você vai pegar esse plano que foi dado, vai analisar o vetor normal dele, que é esse n, que tem as coordenadas 2, menos 3 e 4, que são os coeficientes das variáveis, e você vai utilizar esse vetor n para o plano que você quer construir. Porque já que os planos são paralelos, com certeza esse vetor n também vai ser normal ao plano que você deseja. Entenderam? Então, usaremos esse vetor. Usaremos este vetor, porque ele é normal ao plano que nós queremos. Vamos botar o nome para eles, ó. Encontre a equação do plano π1 que passa por A e é paralela ao plano π2. Então, suponha que é o N2. Então, usaremos esse vetor, porque N2 é normal ao plano π1, pois π1 é paralelo a π2. Tá certo? Então, ó, o que nós teremos? Nós teremos o ponto A, que é 1, 2, 3, que pertence ao plano π1. Nós temos o vetor n, que vai ser o próprio N2, que é o 2 menos 3, 4, que é ortogonal ao plano π1. E com essas duas informações, nós já vamos encontrar o D. Então, quem é D? É o produto escalar desses dois vetores. Então, vamos calcular aqui, ó, vai ser 1 vezes 2, 2. 2 vezes menos 3, menos 6. 3 vezes 4, 12. Mais 12 menos 6, mais 6, mais 2, 8.
Então, ó, a gente conclui com isso que a equação do plano π vai ser coeficientes dos vetores, ó, 2x menos 3y mais 4z igual a d. Esse d, calculado dessa forma, ele fica depois da igualdade, viu? Se você quiser escrever antes da igualdade, seria menos d. Então, depois da igualdade, o mesmo número que você acha aqui, você vem, ó, e escreve aqui depois da igualdade, tá certo? Então, esse aqui é um caso onde a gente aproveita os vetores paralelos quando os planos são paralelos, tá? Temos tudo bem nesse caso? Notem que da informação do plano π2, a gente só resgatou daqui o vetor. O vetor que são os coeficientes das variáveis, 2, menos 3, 4. Esse número 2 aqui pra gente não interessa, porque ele é resultado do cálculo do vetor com o ponto particular do plano π2. Então, nosso plano π1 é como se ele deve estar abaixo ou acima desse π2, porque eles são paralelos, né? De tal forma que essa informação do 2 não vai ser relevante para o plano π que nós queremos. Aqui é π, aqui é π2, né? π1. π1, tá certo. E aqui π2. Aqui termina com 8 é π1, né? Isso, esse aqui é o π1. Né? Aqui pediu, encontra a equação do plano π1, que passa por 1, 2, 3. Isso. Então essa aqui. E é paralelo. Então vocês precisam ler as informações para retirar os vetores, tá? Uhum. Vamos ver uma outra situação. Aqui eu tô falando de paralelo ainda, né? Vamos pensar aqui em uma outra situação. Tem muitas situações, vocês vão ter que interpretar. Cada questão, ela pode vir com algum detalhe para vocês terem que encontrar aí os vetores, tá? Vamos pensar no caso do perpendicular. No caso agora, por exemplo, vamos pensar no desenho do plano cartesiano, sempre me ajuda muito a fazer essas figuras. Vou pegar agora um plano aqui, ortogonal ou perpendicular a outro. Então, plano π1 e plano π2. Os planos agora são perpendiculares. O que acontece com os vetores? Olha, aqui é o plano π1, deve ter um vetor normal a π1. Vou colocar ele aqui, ó. Chamar de N1. E ao plano π2, existe um vetor normal também. Vamos chamar de N2. Qual que é a relação entre N1 e N2? Se a gente transporta todos os dois para a origem, eles formam o ângulo de 90 graus. Então, aqui é o N2, aqui é o N1. Formam um ângulo de 90 graus, ou seja, eles são ortogonais. Então, a relação aqui é a seguinte, ó. Se π1 é ortogonal, perpendicular a π2, os vetores normais vão ser ortogonais, certo? Então, vamos pensar aqui num problema. Professora, a senhora pode usar tanto ortogonal. Notem mais uma coisa aqui nessa figura. Olha para o plano π1 e para o vetor N2. Sim. Então, qual é a relação entre π1 e N2? São paralelos. Paralelos, exatamente. Paralelismo. Mesma coisa vai acontecer entre π2 e N1, né? Então, isso aqui é importante, paralelismo. Ok, então vamos lá para o exemplo novamente, que eu estou tentando escrever aqui para vocês aqui, ó. Tanto que no desenho eu levei isso em consideração na hora de fazer o desenho. Para fazer o desenho, né? Então, encontre a equação do plano que é perpendicular
Aí lá no exercício pediu ao eixo Y, mas podia ser a qualquer outra coisa. Perpendicular a um outro plano, por exemplo, ao plano x menos y mais 3e igual a 4 e contém o ponto A. Pronto, ó. Aqui já incrementou um pouquinho. Ó. Encontre a equação do plano que é perpendicular a esse outro plano e contém o ponto A. Então, vamos pensar no desenho. Façam o desenho, tá? Então, vamos lá. Faça um plano cartesiano, aí você começa a completar ele para chegar no que está pedindo no exercício. Que é 2 planos. Então, tá aqui, ó, 2 planos que são perpendiculares. Eles são perpendiculares, certo? Vamos supor, enquanto a equação do plano, vamos dar nome, né? Plano π1 e aqui plano π2, certo? Então, vamos botar aqui plano π1, plano π2. Então, nós temos o plano π2 e como π2 tem um vetor normal, então, existe aqui um vetor normal, a π2, vamos chamar de N2. E a gente tem as coordenadas de N2, né? N2 tem quais coordenadas? São os coeficientes do x, y, z. 1, menos 1, 3. Certo? Lá no π1 tem um ponto A. Então, ó, ponto A tá aqui, no π1. Vamos agora fazer um outro desenho auxiliar aqui, só do plano π1, olha só. Aqui no plano π1, você pode pensar, então, colocar a origem aqui, ó. Ou em qualquer outro lugar. Só sei que vai ter aqui um vetorzinho com a extremidade em A partindo de 0, certo? E esse N2 que está aqui, quando você colocar ele na origem, quando você desenha ele partindo da origem, ele vai ficar aqui, N2. De tal forma, ó, que você vai ter 2 vetores paralelos ao plano A. Pode paralelo ao plano π1. Porque o vetor N2, ele é paralelo ao π1 e o ponto A com o ponto O, você constrói mais um vetor paralelo a π1. E com esses 2 vetores aqui, o que dá para você construir? Dá para construir um vetor normal a π1, né? Com 2 vetores, a gente não constrói um vetor normal com a teoria da lista 6? Sim. Isso. Então, dá pra gente fazer o seguinte, ó. Vamos definir um vetor N sendo o produto vetorial do N2 com o AO. Então, aqui dá para você construir um vetor normal. Então, vamos lá. Definir o vetor OA, né? OA é a origem menos... É o zero... Não, é A menos O. A menos O. O A é o ponto que... não deu coordenada, né? A igual... Bota 1, 2, 3 novamente. 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3 menos 0, 0, 0. Então, aqui, novamente, coordenadas do ponto A, do vetor OA. E as coordenadas do vetor N2, que a gente tirou lá da equação, estão aqui. Aí, você vai agora fazer o produto vetorial para construir o vetor normal para o plano que você está querendo, que é o plano ortogonal. Plano perpendicular, desculpa. Vai usar o IJK aqui. Então, você vai ter, ó, OA 1, 2, 3, 1 menos 1, 3. E 1, 1, J, 2 menos 1. Então, aqui você vai ter, ó, 2 vezes 3, 6. Vamos fazer os tracinhos aqui para melhorar para todo mundo. Então, ó, multiplicação aqui no sentido da diagonal principal. Então, vai ficar 6i mais 3j
menos K. E agora a multiplicação no sentido da secundária. Então, nós teremos menos 2K, menos 3i, vezes o menos mais 3i. E 3j, menos 3j, certo? Fazendo esses cálculos aqui, note que nós vamos ter o seguinte, ó. Esse cálculo vai ficar 9i, né? 0j. 0j e menos 3k. Menos 3k. Que vai dar o vetor 9, 0 e menos 3. Menos 3. Esse vetor aí que você vai usar para fazer a equação, sua equação. Então, com n igual 9, 0, menos 3, que é o normal a π1, e vai precisar do ponto, né? 1, 2, 3, pertencendo a π1, temos... Vamos começar com o cálculo do D. Nós queremos a equação, ó, ax mais by mais cz é igual a D. Então, vamos lá. D vai ser o produto escalar de 9, 0, menos 3 com 1, 2, 3. Então, D é igual, pode até aqui na frente, né? 9 vezes 1, 9. 0 vezes 2, 0. Menos 3 vezes 3, menos 9. Olha só, deu 0. Não tem problema. Quando dá 0, quer dizer que o plano passa pela origem, tá? As coordenadas do N aqui são exatamente o nosso ABC. Então, nós vamos só completar aqui a equação. Então, nós vamos ter 9x, 0y, vai depois precisando nem escrever o y. O C é menos 3, igual a 0. Então, quer dizer que a equação é 9x menos 3z igual a 0. Olha só. É essa aqui a equação. Certo? Equação do plano que a gente queria. Então, continuando, pessoal, vamos falar agora sobre as retas no R3. As equações que nós vamos explorar mais aqui são a equação vetorial e as equações paramétricas. Todas duas usam o mesmo princípio, que é um ponto e um vetor diretor. Então, nós vamos ter aqui, ó, uma reta que passa pelo ponto A, na direção de um vetor, na direção do vetor V, certo? Que são os eixos x, y, z, e aqui a reta R. Então, nós vamos ter aqui as coordenadas, ó. Ponto A com coordenadas x0, y0, z0. Vetor V com as coordenadas ABC. Ok? Aí o que nós temos? Foi deduzido lá a equação de uma forma bem simples, que a gente colocou lá na reta um ponto P, construiu o vetor AP, falou que o AP é múltiplo do vetor V, e aí essa história todinha deu origem à equação XYZ é igual x0, y0, z0, mais t que multiplica ABC. Quando a equação está nesse formato, a gente chama ela de equação vetorial. Quando a gente desenvolve essa equação vetorial no segundo membro, faz uma igualdade de vetores igual às coordenadas, nós vamos ter as equações paramétricas, que vão ser x é igual a x0 mais at, que é a igualdade das primeiras coordenadas. Depois, y é igual a y0 mais bt, e z é igual a z0 mais c vezes t. Essas aqui são equações paramétricas, certo? Muito bem. Como que eu deduzo essas equações? Basta ter um ponto e um vetor. É uma simples substituição. Aí vai depender do que a questão está te dando. Muitas vezes ela não vai te dar
imediatamente o ponto e o vetor. Às vezes você vai ter que construir alguma coisa. Por exemplo, vamos pensar aqui num exemplo. Geralmente é o vetor, né, professor? Isso, tem que encontrar esse vetor. Mas vamos supor assim, ó, defina ou encontre, determine um sistema de equações paramétricas para a reta que passa pelos pontos, não vou dar vetor, vou dar 2 pontos, pelos pontos A, que é 1, 0, 2, e B, 3, 1, 4. Tudo bem? Estão me ouvindo? Pronto. Eu até comentei dos violões ali, tem 2 violões. Meu esposo, ele é músico. Ele é professor, mas ele toca. Ele toca muito. Toca assim, em casa, mas não sei se vocês conhecem. Então. Bom, continuando. Parabéns aí, é muito legal, um abdique muito bom. Beleza. Vamos continuar? Notem aqui, gente, que nós não temos o vetor, mas nós temos 2 pontos. Então tem que ficar na cabeça de vocês, se existe 2 pontos, tem vetor, tá? Vocês vão construir o vetor. Então a solução aqui vai ser da seguinte maneira. O vetor é um menos o outro, não é isso, professor? Isso, A menos B, exatamente. B menos A, não é isso? Vão definir desse jeito mesmo. Então vai definir vetor V sendo AB. Pode ser BA também. Então, para as coordenadas de AB é B menos A, que vai ser igual coordenadas de B, 3, 1, 4, menos A, que é 1, 0, 2. Então, fazendo o cálculo aqui, 3 menos 1, 1 menos 0 e 4 menos 2. Pronto. Este vetor dá a direção da reta. Pode usar esse símbolo aqui, ó, paralelo à reta. Aí escolha um dos pontos, pode ser o ponto A. Então, usando o ponto A, que tem as coordenadas 1, 0, 2, que pertence à reta, você vai ter as equações. Então, x é igual x0 mais AT, y é igual y0 mais BT. Repita sempre essas equações para isso ir entrando no coração de vocês, tá? Entrando no coração de vocês, tá? Então, no sangue, né? Isso. Isso fica muito natural depois para vocês. Então, quem é o x0? X, Y, Z. Primeiro vocês vão ter coordenadas do ponto. A coordenada Y do ponto é 0, então não vou nem colocar, ó. Agora, a coordenada do vetor vezes T. 2T, 1T e 2T. Pronto, tá aqui a equação da reta. Certo? Que ele queria. De retas, nós vimos também os casos quando o ponto pertence ou não à reta. Vocês lembram? Vamos pegar aqui uma continuação e fazer um segundo exemplo. Ó. Vamos investigar aqui se um ponto pertence a essa reta que a gente acabou de definir. Verifique se B igual a 3, 1, 4 pertence e C igual a... Deixa eu ver, peraí. Se C igual a 5, 2, 7 pertencem à reta, essa reta que a gente encontrou no item, no exercício anterior. X igual a 1 mais 2t, y igual a t e z igual a 2 mais 2t. Certo? Essa é a questão. O que precisa ser feito aqui nessa questão? Para você ter essa conclusão, se pertence ou não? Colocar no lugar do x o 3, 1 e o 4. Basta substituir no lugar do x e ver o que vai acontecer com o parâmetro t. Então, quando for a vez do b,
você vai colocar no lugar do x, y, z. Então, 3, 1, 4, 1 mais 2t, t e 2 mais 2t. E vai, em cada equação aqui, você tem que achar o t. Então, na primeira equação, vai ficar 3 menos 1, 2. Então, 2 é igual a 2t, daqui t é igual a 1. T é igual a 1. Aqui t já é igual a 1. T é igual a 1 aqui também. E nessa segunda, 4 menos 2, 2. Então, vai ficar 2 é igual a 2t. T também é igual a 1. Ó, quando Então for faz parte da reta. quando for o mesmo t nas três, você vai concluir que o B é ponto da reta. Então, logo, B pertence a R. Então, esse tá tudo bem com esse. Vamos ver o outro agora. C. 5, 2, 7. Vamos lá. Substituindo, então. 5 é igual a 1 mais 2t. 2 é igual a t. E 7 é igual a 2 mais 2t. Então, nós vamos ter aqui na primeira, 5 menos 1, 4. 4 sobre 2. Então, 4 é igual a 2t. T é igual a 2. Aqui também, na segunda, t é igual a 2. E na terceira, vai ficar 7 menos 2, 5. Ih, já deu errado. Isso, aqui já deu errado, ó. Nessa terceira, t é 5 sobre 2. Então, ó, ficou diferente das outras. Nesse caso, quando isso acontece, não tem como o C ser ponto da reta, porque tinha que ser o mesmo T para as três coordenadas. Então, nesse você vai concluir que não é ponto da reta. Não Sim. é ponto da reta. Certo? Não é ponto da reta R. Da reta R. Aí eu poderia falar que para ser ponto da reta, aí o valor da letra da terceira do Z coordenada teria que ser, sei lá, aí tem que achar, tem que fazer a conta. Tinha que no final sobrar um 2, né? Então não pode ser 7. Se fosse 6... Se for 6, fazer a conta inversa. Se for 6, dá certo, porque vai ficar 6 menos 2, 4, sobre 2, 2. Então tinha que ser 6, né? Tudo bem, pessoal? Então, tem que baixar. Não pertence cortado mesmo? A minha folha terminou. Então vocês vão colocar assim, ó. C. Opa. Ponto C não pertence a R. Esse Ezinho cortado mesmo, Felipe. Sim. C não perfeito, pertence. como eu imaginei. E nesse aqui, B pertence. Ótimo, perfeito. Certo? Nosso tópico agora são as interseções. Vamos já começar aqui com o exemplo, ó. Obtenha a interseção dos planos. Em relação àquela última questão da lista? Aquelas últimas seções. 3x menos y mais z igual a 1 e 2 x mais 3y. Eu tô inventando aqui as equações, tá? Igual a 2. Pronto. Ó, queremos a interseção desses dois planos. Então, a solução, o que você vai fazer? Vai resolver um sistema com essas duas equações, tá? Então, vamos resolver o sistema aqui e escalonar. Então, vai ficar, ó, 3x menos y mais z é igual a 1. Aqui, x mais 3y menos 4z é igual a 2. Você vai encontrar a matriz aumentada. Então, coeficientes do x, 3, 1. De y, menos 1, 3. De z, 1 menos 4. Independentes, 1, 2. E vamos escalonar. Notem aqui, ó, no início da primeira coluna, tem o número 1 na segunda linha. Então, vamos começar, ó, já permutando a linha 1 com a linha 2. Linha 1 com linha 2. Então, você vai ter o seguinte, ó, isso aqui é equivalente a 1, 3, menos 4, 2. 3, menos 1, 1, 1.
Primeira permutação. Agora vai zerar o 3. Então, vocês vão colocar linha 2, menos 3, linha 1. Certo? Fazendo esse cálculo. Vamos lá, continuando aqui, ó. Você vai ter 1, 3, menos 4, 2. Vamos calcular aqui ao lado, ó. Então, você vai ter, ó, 3 menos 3, 0. Depois, menos 1. Menos 3 vezes menos 3 dá menos 9. Então, vai ficar menos 10. Depois, 1 menos com menos mais. 3 vezes 4, 12. Então, vai ficar 13. E, por último, 1 menos 3 vezes 2. 6. Menos 5. Aqui, menos 5, ó. Pronto. Agora, o próximo passo, vamos transformar esse menos 10 em 1. Então, lá na linha 2, você vai multiplicar por menos 1 sobre 10. Linha 2. Então, você vai ter o seguinte, ó. 1, 3, menos 4, 2. 0, dividiu por 10, por menos 10, ficou 1. Aqui ficou menos 13 sobre 10. E ali, ó, você multiplicou por menos 1 sobre 10, um menos 5. Então, menos com menos vai ficar mais, simplifica aqui por 5, vai ficar 1 sobre 2. Certo? Então, terminou o escalonamento. Note que a interseção de dois planos sempre tem uma variável livre, porque tem que dar uma reta. E reta significa uma variável livre. A variável livre aqui, no caso, é a variável z. Então, z é igual a t, porque z é livre. Aí, você vai escrever o sistema associado com esse escalonamento. Então, ó, x mais 3y menos 4z é igual a 2. Y menos 13 sobre 10z é igual a 1 sobre 2. E o fato da variável z ser livre, você vai colocar z é igual a t. De baixo para cima, você vai começar a resolver. Então, aqui na segunda equação, vou passar um tracinho aqui para a gente resolver cada um aqui, ó. Então, na segunda equação, y é igual a 1 sobre 2 mais 13 sobre 10z. Só que o z é t, então y é 1 sobre 2 mais 13t sobre 10. Então, já achou y. E agora, na primeira equação, x é igual a 2 menos 3y mais 4z. E você vai usar o y e o z das equações anteriores. Então, x é 2, menos 3 que multiplica o y, que é 1 sobre 2, mais 13 sobre 10t, mais 4z, e o z é o t. Agora, nós vamos organizar essa equação. Então, x é igual a 2, menos 3 vezes 1 sobre 2 dá menos 3 sobre 2, menos 3 vezes 13 sobre 10. Então, vai ficar aqui menos 39t sobre 10 mais 4t. Agora, vamos somar os termos independentes de t e os que dependem de t. Tira o mínimo aqui, ó, entre 2 e o menos 3 sobre 2. Então, 2 vezes 2, 4. Vai ficar 4 menos 3. E aqui, tira o mínimo também. Vou colocar o sinalzinho de mais aqui e eu vou colocar o 39 negativo na fração. 10. Dividido por 10, 1 vezes menos 39, menos 39. E aqui, 10 dividido por 1, 10 vezes 4, 40. Então, nós vamos ter x igual a 1 sobre 2, mais 40 menos 39 dá 1 sobre 10, t sobre 10. Então, ó, qual que é a solução? Logo, a interseção vai ser, ó, x é igual a 1 sobre 2, vamos colocar na mesma linha, 1 sobre 2 mais t sobre 10, o y é igual a 1 sobre 2 mais 13 sobre 10, 13t sobre 10, 13t sobre 10, e o z é igual a t. Ó, aqui está. É uma equação paramétrica de reta, certo? Pergunta. Olha, o próximo exercício é: obtenha a interseção da reta y é igual a 3 mais 2x, z é igual a 1 menos x, com o plano 2x menos y mais z é igual a 1.
Esta reta aqui está escrita no formato de equações reduzidas, só para vocês terem ali o trabalho, ou melhor, mostrarem o conhecimento que vocês têm de transformar essa equação em equações paramétricas, certo? Então, poderíamos fazer tudo um sistema só, né, professora? Poderia. Então, quem quiser fazer sistema e escalonar tudo, pode. Eu vou fazer do outro jeito, porque do outro jeito ele fica menor e aparentemente alguns alunos preferiram, mas então tem duas maneiras de fazer. Vamos colocar aqui as duas possibilidades. Primeira solução, você vai resolver um sistema grandão com as três equações. Y é igual a 3 mais 2x, z é igual a 1 menos x, e 2x menos y mais z é igual a 1. Organize esse sistema deixando variáveis em um membro. Então, vai ficar menos 2x mais y é igual a 3, x mais z é igual a 1, e 2x menos z mais menos y mais z é igual a 1. E depois vocês vão escalonar. Escalonar. E vai encontrar x, y, z, que é a solução do problema, tá? A segunda maneira de fazer é transformar em equações paramétricas primeiro. Usar equação paramétrica. Sim, eu lembro dessa aula. Isso, então, olha só, a reta tem a equação, as equações y é igual a 3 mais 2x e z é 1 menos x. Sempre que elas estão em formato de reduzidas, vocês vão observar qual a variável que vem aqui, ó, no segundo membro. Ela você vai chamar de t. Então, já que é a x, você vai ter x é igual a t. E você vai usar esse fato nas outras equações. O y não é 3 mais 2x, mas o seu x não é t. E z não é 1 menos x, mas o x não é t. Pronto, aqui estão as equações paramétricas. Essas equações paramétricas, vocês vão agora substituir na equação do plano. Na equação do plano. Porque vai ter uma variável só. O plano é a equação 2x menos y mais z igual a 1. Então, vamos lá. Substituindo, você vai ficar com 2x é t. Então, 2t. Y, abra um parênteses, ó, porque tem um negativo no y. E o y tem mais de um termo. Então, 3 mais 2t. Mais z, 1 menos t, é igual a 1, certo? Então, vai ficar 2t menos 3 menos 2t mais 1 menos t é igual a 1. Ó, 2t menos 2t vai dar 0. Menos 3 com 1 vai dar menos 2. Menos t é igual a 1. Passa esse t para o segundo membro e esse 1 para o primeiro. Menos 2 menos 1 é igual a t. T é menos 3, ó. Quando você acha o t, o valor do parâmetro não te dá ponto, aí você volta com esse t para a equação da reta e acha o ponto. Então, agora, substituindo aqui, você vai achar x é igual a 3, y é igual a 3 mais 2 vezes menos 3, vai ficar menos 6 mais 3 dá menos 3, e z é igual a 1 menos 3, que vai dar... É menos 3, professora, no x, não é isso? No x, isso, obrigada, menos 3. Então, quer dizer, ó, que o ponto, quando você faz, então, reta, interseção com π, você vai ter o ponto menos 3 e 4. Vou fazer aqui, né? Logo, a interseção do plano
com a reta é o ponto. Pode até dar um nome para ele se você quiser. Ponto I, -3, -3, 4. Certo? A última interseção que nós vamos fazer é a interseção de retas. Então, encontre a interseção das retas R1 x é igual 2 mais 3t, y é igual a 1 menos t, z é igual a -1 mais 2t. Essa é a reta R1. Das retas R1 e R2, como nós estamos falando de interseção, é comum a gente já diferenciar os parâmetros. Se eles não vierem diferenciados, vocês vão ter que reescrever diferenciando esses parâmetros. Então, ó, -h, 1 mais h, e aqui 2 mais 3h. Então, a reta R1 e a reta R2, uma está com o parâmetro t e a outra está com o parâmetro h. Vamos concluir aqui pra gente... Eu vou começar a deixar para vocês concluírem. Então, ó, a solução aqui é igualar as coordenadas. Igualar as coordenadas e encontrar o valor dos parâmetros. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, x é igual a x, então 2 mais 3t é igual a -h. Y é igual a y, então 1 menos t é igual a 1 mais h. E z é igual a z, então -1 mais 2t é igual a 2 mais 3h. Agora, nossas variáveis passam a ser os próprios parâmetros, o t e o h. Então, aqui nós vamos ter, ó, 3t mais h é igual a 2, menos t menos h é igual, esse 1, passa esse 1 lá para o outro lado, vai ficar 1 menos 1. E 2t menos 3h é igual, passa esse 1 para o segundo membro e vai negativo. Pronto, olha, temos um sistema aqui nas variáveis h e t, e você vai ter então uma matriz para você escalonar com os termos, vamos lá, t e h. Coeficientes do t, você vai ter 3, menos 1 e 2, de h, 1, menos 1 e menos 3, independentes, você tem 2, 0 e menos 3. Agora aqui você vai escalonar da maneira que você já conhece. Menos 3? É mais 3? Ah, é mais 3. Obrigada, Ronaldo. Mais 3, né? Um foi positivo lá pro outro lado. Então, aqui é mais 3. Pode permutar aqui a L2 com a L1, multiplicar L2 por -1. E aí, vão dar continuação aí nesse escalonamento. Achou o H e o T, você vai voltar, vai substituir aqui nas equações, ó. E vão encontrar o mesmo ponto, mesmo que o H e o T tenham valores diferentes. Não é necessário ter o mesmo valor. É o -2 aqui, obrigada, Alana, que é -2, ó. Depressa, né? Tudo bom, pessoal? Então, aqui nós terminamos a nossa revisão.